Imagine um CEO que precisa demitir 10% da equipe para salvar a empresa. Isso é um ato de crueldade ou a maior prova de responsabilidade? Este dilema brutal é o centro do pensamento de Maquiavel e revela por que boas pessoas muitas vezes fracassam no poder. Vamos explorar por que, segundo ele, a compaixão pode ser a pior inimiga de um líder e por que as pessoas mais bem-intencionadas pagam um preço terrível pela sua bondade. A relevância desta ideia transcende os séculos porque a natureza humana e as dinâmicas de poder permanecem surpreendentemente constantes. Compreender Maquiavel oferece uma lente crítica para analisar as decisões de líderes no cenário mundial, em corporações e até em nossas interações sociais. É uma ferramenta para decifrar as ações que se escondem por trás das palavras. No cenário volátil da Itália renascentista, um palco de traições e guerras incessantes que o forçou a buscar uma nova verdade. A Itália do século XVI era um mosaico de cidades-estado rivais. Essa fragmentação criava um ambiente de instabilidade perpétua, onde a sobrevivência de um governante dependia de sua capacidade de manobrar entre inimigos externos e conspirações internas. Lealdade, uma mercadoria rara. Maquiavel, como diplomata, testemunhou a queda de príncipes que agiram com base em ideais morais, apenas para serem destruídos por rivais mais pragmáticos. Ele rompeu com a tradição filosófica que pregava que um bom governante deveria ser virtuoso e amado. Ele argumentava que a realidade política, a verdade efetiva das coisas, era muito mais brutal. Momento. Tentar vencer jogando de forma honrosa seria suicídio estratégico. Para Maquiavel, a política era esse jogo. A bondade, nesse contexto, seria como mover seu rei para o centro do tabuleiro, esperando que o adversário respeitasse um código de honra que ele não possuía. Essa realidade o forçou a redefinir o conceito de virtude. Não se tratava da bondade cristã, mas de algo muito mais dinâmico e, por vezes, aterrorizante. Ele a chamou de virtu. Tem relação com a virtude moral que conhecemos. Em vez disso, virtu é a combinação de audácia, inteligência, ambição e uma capacidade camaleônica de se adaptar às circunstâncias. É a força e a astúcia necessárias para impor a ordem no caos. O oposto da virtu é a fortuna, que Maquiavel via como uma força caprichosa, um rio violento. O príncipe de grande virtu não se submete passivamente. Ele constrói diques e canais, agindo com antecedência para mitigar os danos da má sorte. Tradicional, sob essa ótica, é uma rigidez perigosa. Um príncipe que insiste em ser sempre generoso, honesto e misericordioso é como um engenheiro que usa apenas o material para construir seus diques. Quando a fortuna mudar, sua estrutura inflexível ruirá. A verdadeira virtu reside na flexibilidade para ser bom quando possível e não sê-lo quando necessário. Pense em um cirurgião. Para salvar um paciente, ele precisa cortar e causar dor. Do ponto de vista do tecido removido, o cirurgião mas do ponto de vista da sobrevivência, sua ação é uma necessidade. Maquiavel via o Estado como um corpo doente e o príncipe como o cirurgião que deve estar disposto a usar o bisturi. Para ele, o custo de se apegar a uma moralidade inflexível é a perda do próprio Estado, o que leva a um mal muito maior, a desordem e o sofrimento de todo o povo. A curto prazo, ele é adorado. A longo prazo, quando precisa aumentar impostos ou cortar custos para cobrir o rombo, ele se torna odiado. Maquiavel previu este ciclo há 500 anos. Ele argumenta que um líder que deseja ser conhecido como generoso entra em um ciclo destrutivo. Para manter essa reputação, ele esgota o tesouro do Estado. Eventualmente, os fundos se esgotam e ele é forçado a sobrecarregar a maioria da população, o que gera desprezo e ódio, visto como avarento no início.
Um príncipe que administra suas finanças com prudência pode ser criticado no curto prazo. No entanto, essa parcimônia garante que ele terá recursos para defender o Estado e empreender projetos sem sobrecarregar seu povo. Com o tempo, a população perceberá que sua avareza é, na verdade, boa governança. Ele pratica uma generosidade mais ampla e eficaz, a de não roubar seus súditos, garantindo a estabilidade de todos em vez de poucos. A generosidade, portanto, revela uma das primeiras rachaduras na armadura da moralidade tradicional. Levar a mais desordem e morte do que uma crueldade bem executada. Um governante que hesita em punir desordeiros permite que o caos se espalhe, afetando toda a comunidade e vitimando inocentes. Misericórdia mais efetiva, pois protege a segurança da maioria. Ele usa o exemplo de César Borgia, que pacificou uma região anárquica usando métodos brutais através de um governador. Uma vez que a paz foi estabelecida, Borgia mandou executar seu próprio governador, mostrando que a crueldade havia terminado. A lição é clara. A percepção de bondade do príncipe é menos importante que o resultado final. Telas. Ele afirma que para um príncipe, possuir e praticar constantemente todas as virtudes é prejudicial, mas parecer tê-las é extremamente útil. O poder é exercido em um teatro público, onde a percepção muitas vezes supera a realidade. Os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. O governante, portanto, deve ser um mestre da imagem, destacando a religião como a aparência mais importante. Contudo, enquanto projeta essa imagem, sua mente deve estar preparada para agir de forma oposta quando a necessidade o exigir. Ele deve ser capaz de entrar no mal, se forçado, mas não se afastar do bem, se puder. É como um ator que, em público, incorpora a bondade, mas em seus conselhos privados, calcula o que é necessário para a sobrevivência do Estado, livre da moralidade convencional. Essa dualidade não é hipocrisia, mas uma habilidade essencial de liderança. O príncipe deve avaliar o custo e o benefício de cada ação. Ser clemente pode custar a ordem. Ser cruel pode custar o amor, mas comprar obediência. Que a bondade é uma estratégia falha. Um príncipe que baseia sua segurança na lealdade e gratidão está construindo seu castelo sobre a areia. Enquanto ele oferece benefícios, todos são leais. Mas quando a necessidade se aproxima, eles se voltam contra ele. O líder, em vez disso, apelar para suas naturezas mais básicas, medo da punição e o desejo por segurança. Essa visão sombria não é uma desculpa para a tirania, mas um diagnóstico. É essa compreensão que o leva à sua mais controversa conclusão: é melhor ser amado ou temido, sustentado por um temor de punição que nunca desaparece. É uma emoção mais estável e um guardião muito mais confiável da obediência. Mantiverem suas propriedades e sua honra, elas viverão contentes. O medo se torna, então, um respeito pela autoridade. Ser odiado ou desprezado é o caminho para a ruína. O desprezo nasce da percepção de fraqueza. Um líder visto como volúvel ou irresoluto perde o respeito e se torna um alvo fácil. Utilizadas são aquelas cometidas de uma só vez, no início, por necessidade de garantir a segurança. Lembre-se do CEO do nosso início. A crueldade bem utilizada seria o corte rápido e decisivo, feito de uma vez, para garantir a sobrevivência da empresa. Após essa aplicação severa, o príncipe não deve insistir nela, mas convertê-la em benefícios, como a estabilidade. As ofensas, sendo infligidas todas de uma vez, são sentidas por menos tempo e geram menos ressentimento. O choque inicial é grande, mas a paz que se segue permite que a população esqueça. Ilustrar a flexibilidade necessária, Maquiavel usa a famosa metáfora da raposa e do leão. Um líder deve saber encarnar a natureza de ambos. O leão representa a força e a capacidade de intimidar os inimigos.
Um príncipe precisa ser um leão para assustar os lobos. Sem a força do leão, ele seria presa fácil. No entanto, o leão é vulnerável a armadilhas. É aí que entra a natureza da raposa. A raposa é astuta e capaz de identificar as ciladas. Ela representa a diplomacia, a dissimulação e a habilidade de quebrar promessas quando necessário. Um líder que é apenas leão será poderoso, mas facilmente enganado. Um líder que é apenas raposa será sutil, mas incapaz de se defender de um ataque direto. O governante eficaz combina as duas naturezas. Do povo é mais perigosa a longo prazo do que a dos nobres, pois são mais numerosos. Portanto, Maquiavel aconselha o príncipe a ter o povo como seu amigo. É mais fácil conseguir isso, pois o povo pede apenas para não ser oprimido. A melhor estratégia é satisfazer o povo, protegendo-o da ganância dos nobres. A bondade aqui é seletiva e estratégica. Ser bom para o povo é a melhor apólice de seguro para o governante. A segurança do príncipe não vem de fortalezas de pedra, mas do afeto de seu... Depende da capacidade do Estado de impô-las. A bondade de um príncipe se manifesta em sua capacidade de prover esses dois pilares. Homens sábios para seu conselho e dar apenas a eles a liberdade de falar a verdade, mas somente sobre os assuntos que ele lhes perguntar. Ele deve ouvir suas opiniões, mas depois decidir por si mesmo. Fora desse círculo, não deve ouvir ninguém. Aqui, a bondade de ser acessível a todos se torna uma vulnerabilidade. O preço de uma abertura excessiva é a paralisia decisória e a perda de autoridade. Gastam fortunas em consultores de imagem para parecerem autênticos e fortes. A distinção entre a persona pública e as negociações de bastidores é um reflexo direto do ser versus parecer. No mundo corporativo, o CEO pode precisar tomar decisões cruéis, como demissões em massa, para garantir a sobrevivência da empresa. Essa crueldade bem utilizada é justificada como necessária para o bem maior da organização. O verdadeiro valor de Maquiavel hoje está em nos fornecer um antídoto contra a ingenuidade. Ele nos força a questionar as motivações por trás das ações de quem está no poder e a olhar para os resultados, não apenas para as justificativas morais. Pessimista, ele subestima a capacidade para cooperação e confiança mútua. Em uma era de informação instantânea, a hipocrisia é mais facilmente exposta. Um líder cuja imagem pública contradiz suas ações privadas corre o risco de perder toda a credibilidade. Portanto, a sabedoria maquiavélica deve ser usada como um diagnóstico, não como um verdadeiro cientista político, um realista que simplesmente descreveu as coisas como elas são. Nessa interpretação, acusá-lo de imoral seria como acusar um médico de causar doenças por simplesmente diagnosticá-las. Essa ambiguidade é talvez a prova de sua genialidade. Ele nos deixou um espelho que reflete as facetas mais sombrias da liderança. E olhar para esse espelho é um exercício essencial para quem deseja compreender o mundo real do poder. Verdade desconfortável. No palco do poder, os resultados de um líder falam mais alto que suas intenções. Um príncipe bondoso que leva seu estado à ruína é, para ele, um fracasso maior do que um príncipe temido que garante a paz e a prosperidade. Esta é uma conclusão difícil de aceitar, pois desafia nossas noções de moralidade. Sua obra não é um manual para a tirania, mas um diagnóstico do poder como ele é, não como gostaríamos que fosse. O verdadeiro desafio não é seguir suas regras, mas entender o princípio por trás delas, a adaptação da ação à realidade. A lição final de Maquiavel não é um convite para ser mau, é um aviso de que, no jogo do poder, a recusa em compreender as regras da maldade é um luxo que nenhum líder pode se permitir.